Olá, tudo bem? Estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, falando com o Dr. Marcos César Botelho sobre o papel da Advocacia Geral da União. E está sendo muito interessante porque a gente está vendo e verificando que as coisas acontecem e temos pessoas qualificadas para que ocorra da melhor forma possível, ou seja, com justiça, né, perante os homens, perante os bens públicos e principalmente, né, para que a coisa se desenvolva de forma correta. Eu queria saber, a grande, vamos dizer assim, assunto do momento, a gente sabe que infelizmente, vamos dizer, o que a gente enxerga a política de uma forma muito ruim, tá? Nós estamos num momento de não enxergar o político como, né, aquela pessoa que vai nos dar a esperança de algo melhor, de dar a esperança de que a nossa vida melhore, a qualidade para todos nós. Pelo contrário, a gente vê o político como ladrão, né, podemos falar assim. No caso, então, o trabalho de vocês numa situação onde se perceba esses desvios públicos. Eu acho que assim, a primeira coisa que as pessoas têm que compreender é que não é possível você dar o poder para alguém sem fiscalizar, né? Infelizmente o brasileiro ele é muito acomodado nesse ponto. Ele acha que o papel político dele é simplesmente ir lá e votar nas eleições em outubro e acabou, né? E não é, tem que haver a fiscalização, né? Aliás, esse é a conduta em qualquer país civilizado do mundo, né? As pessoas elas fiscalizam o poder público e aqueles que ocupam cargos públicos, sejam eletivos ou não, né, veem a necessidade de prestar contas do seu trabalho à população, né? E a AGU, nesse sentido, ela atua, né, na defesa do recurso público, como já coloquei aqui, né? E assim, normalmente em parceria com outros órgãos, né? Nós temos atuação em parceria com o Ministério Público, né? Com o Tribunal de Contas da União, a gente atua também, né? E lógico, cada um desses órgãos atuando num aspecto específico, né? O Tribunal de Contas, por exemplo, ele faz o controle das contas públicas também no âmbito federal, ele verificando alguma irregularidade, né? O procedimento ele é encaminhado para a Advocacia da União para a propositura da ação de ressarcimento, né? Então, é muito comum, por exemplo, em caso de convênios que são celebrados com municípios ou estados ou mesmo entre privados, né, em que o recurso ele não é bem aplicado, o Tribunal de Contas, a fazer a análise das contas, verificando a irregularidade, né, encaminha esse processo apontando qual foi a irregularidade, qual o dano que foi causado, né, em termos monetários, né, para que a gente possa propor a ação de ressarcimento, né. Uma coisa que começou a ocorrer nas últimas eleições também é a possibilidade da União cobrar os custos das eleições naquelas eleições que são anuladas, né? Então, por exemplo, um determinado candidato causa anulação da eleição, né? É feita uma nova eleição no município, no estado não ocorreu, mas no município, né? E o custo daquela primeira eleição, né, nós propomos a ação cobrando, né, de quem deu causa, né? Quer dizer, é a ideia de que o recurso público tem que ser bem aplicado, e é o causador de dano, né, ele tem que ressarcir o erário, né? Na atuação junto ao Ministério Público, né? Isso ficou muito claro, por exemplo, na questão da Lava Jato, né? Do Mensalão também, quer dizer, você tem um inquérito que é instaurado pelo Ministério Público, depois se propõe uma ação penal,
há uma condenação, havendo uma condenação, né? Se for constatado que, além da prática do crime, houve dano ao recurso público, né? A AGU também pode entrar propondo ação de improbidade administrativa para justamente reaver esses recursos, né? Então, o papel da AGU hoje deixou de ser simplesmente um mero defensor do poder público, atuando como réu nas ações, para ter uma ação, um papel mais protagonista, né, e proativo, atuando como autor de ações visando o ressarcimento do dinheiro público, né. Quer dizer, essa atuação da AGU, ela é recente. Nós temos aí, vamos colocar, de uns 10 anos para cá, né, que houve essa mudança de mentalidade, né, da AGU estar atuando mais na recuperação de recursos, né. E isso eu acredito que até demonstra, né, a nossa realidade hoje, porque, vamos dizer assim, desde que o Brasil é Brasil, provavelmente existia, né, as corrupções, existem, né, as corrupções, e por esse, vamos dizer, órgão recente, né, eu acredito que é uma maneira de a gente dar um basta, né? A gente está aí, realmente, como você falou, o ser humano, ele tem toda a liberdade, né, de fazer as coisas, mas eles têm que ser fiscalizadas, vamos dizer, porque essa liberdade, ela pode, né, infelizmente, pessoas podem fazer o que bem quiser. Isso não é do interesse da justiça para que os homens convivam de forma harmônica. E a gente queria saber também sobre essa parte de assessoria jurídica. Como eu falei no começo, a atuação da AGU é dividida basicamente em duas partes, né? A parte judicial, quando você tem uma ação judicial e a gente faz a defesa, ou a AGU propõe a ação, né? Pode ser esse caso também. E a parte da assessoria jurídica, ela é prévia, né? A ideia da assessoria jurídica, ela é evitar justamente que a questão seja judicializada, né? Ou que venha a dar problema, né? Sim. Então, ela sempre pode ser consultado com antecedência muitos atos do governo. Isso, em alguns casos, né, nós temos a obrigatoriedade do gestor público dele consultar o órgão da AGU, por exemplo, nos casos de licitação, né? O poder público vai fazer uma licitação, né? Há um processo que é formado, um processo administrativo, né? Um edital, pelo menos uma minuta do edital que é prevista, né? E aí a Advocacia da União faz uma análise dos aspectos legais que estão contidos naquele edital, né? Se for cumprido, por exemplo, a especificação correta do objeto para compra, né? Se não houve direcionamento, né? O poder público vai comprar precisa comprar caneta para o uso dos servidores do dia a dia, né? E ela não pode colocar lá a marca da caneta, que é um direcionamento, né? Então a gente verifica se não houve isso, se as cláusulas necessárias do edital foram obedecidas, né? Se há indicação de recurso, porque não adianta eu falar vou comprar se eu não tenho indicação de recurso presente no orçamento, sim, né? Sim. São esses aspectos formais que nós analisamos. E nesse caso da licitação, o gestor ele é obrigado a consultar o órgão da advocacia, né? Sob pena, se não houver a manifestação técnica ali do órgão da advocacia, haver nulidade do processo da própria licitação, né? Em outros casos, ele pode consultar, ele é facultativo, né? Mas normalmente os órgãos, questões jurídicas, os órgãos consultam a opinião da AGU, né? Justamente com a ideia de evitar problemas futuros, né? Por exemplo, um processo administrativo disciplinar envolvendo o servidor público, né? Se não se observa os aspectos legais previstos para o procedimento, posteriormente pode haver a anulação desse procedimento, né? Então, o que a AGU faz é justamente verificar se isso foi observado para evitar problemas posteriores, né? A gente também
presta assessoria em casos de legislação que são propostas, né? Normalmente um projeto de lei, ele passa na esplanada por todos os órgãos que têm interesse no tema. Né? Então, por exemplo, uma questão ambiental, né? Na área de fronteira do Brasil, lá na Amazônia, né? Quer dizer, isso daí tem assuntos que são do interesse do Ministério do Meio Ambiente, assuntos que são interesse do Ministério das Cidades, assuntos que são interesses do Ministério da Defesa. Então, são consultados todos esses órgãos, inclusive as consultorias jurídicas. Perfeito. E às vezes tem conflitantes, né? Porque você tem o meio ambiente hoje vamos dizer assim, é conflitante às vezes com certas determinadas coisas, por exemplo, como desenvolvimento, né? Porque a gente sofre isso com patrimônio histórico, essa parte florestal, por exemplo, quando vai se fazer uma estrada, então tem o meio ambiente, então são órgãos que é difícil a gente, vamos dizer, como um trabalhador, vamos dizer assim, às vezes lidar com todos esses órgãos públicos, cada um puxando, vamos dizer, para o seu lado. As pessoas, assim, quem não tem a vivência, né, nesse métier, né, não imagina como é complexo você criar uma lei, né, no âmbito federal. Quer dizer, são vários interesses envolvidos, né, isso é evidente, né, a necessidade de você harmonizar esses interesses, né, e buscando sempre o interesse maior que é do próprio Estado, né. Quer dizer, é lógico, questões ambientais são importantes, mas também as questões econômicas são importantes, né? As questões de defesa da fronteira também são importantes, né? E como é que você vai harmonizar tudo isso? Por isso que são movidos órgãos, são discutidos, dependendo da legislação, são feitas reuniões interministeriais, são criados grupos, né, de trabalho, né, interministeriais, né? Eu mesmo fiz parte de dois lá, um deles para discutir a proposta da nova lei de segurança nacional, né? Envolvendo vários órgãos, desde o Ministério da Defesa, que foi o que eu representei, né? Os comandos militares, Marinha, Exército e Aeronáutica, Ministério das Relações Exteriores, Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente, a própria AGU, eu não representava o Ministério da Defesa, não, a AGU, veio um outro colega da AGU. Então, assim, são temas bem complexos que envolvem a discussão muito mais aprofundada, né, para justamente chegar a uma lei que seja boa para o país. Né? Não adianta simplesmente fazer uma lei lá e, às vezes, na hora de executar, ela é inexequível na prática, né? Ou ela não tem o efeito desejado, né? Nós tivemos exemplos no Brasil, por exemplo, a lei que obrigava a ter o kit de primeiros socorros nos carros, né? Sim. E foi aquele pandemônio, todo mundo querendo comprar para colocar no carro e pouco tempo depois a lei foi revogada, né? Quer dizer, ela é uma lei que não foi pensada adequadamente e não gerou o efeito esperado, né? Então, esse trabalho de assessoria é justamente isso, é uma parte de estudo, nós fazemos estudos das questões legais envolvidas, né? Se a lei ela não é inconstitucional, né? Se ela foi proposta pela autoridade competente, quer dizer, não é qualquer pessoa que pode propor a lei, né? E aí, obviamente, verificando se ela vai ser execuível na prática também, se não há impedimentos em relação a isso, né? Então, esse papel é fundamental, né, da advocacia. Entendi. Realmente é importante isso. Entender, né, que muitas vezes... porque o brasileiro gosta muitas vezes de criticar o que não sabe, né? Então, tem muita coisa realmente profunda que não só depende são muitos fatores, né? Um deles é a própria lei, que ela tem que ser respeitada acima de tudo. E depois ter essas outras, vamos dizer, faces, né, de uma solução de alguma coisa, que talvez fosse um bom senso, muitas vezes, né, quando há um conflito
que a lei, vamos dizer, não consegue resolver ela por si só, e aí então vocês são, como você falou, pertencem a esses órgãos que fazem com que a justiça ocorra. Assim, a gente está passando num momento do Brasil em que a corrupção tem mais visibilidade na mídia, né? Mas assim, de certo modo isso gerou, né, no brasileiro ainda gera uma visão distorcida, né, do próprio serviço público, né? Você tem aquela ideia antiga de que o servidor público em Brasília não faz nada, ele vai e deixa o paletó em cima e não faz nada, né? Sim. E na verdade, eu posso falar de 2005, né? Para frente, quando eu entrei no governo federal, lá em Brasília, né? Nós temos assim muita gente na administração pública federal que trabalha e trabalha muito e trabalha em prol do país. Muita gente dando a cara para bater, né? Lutando contra essa má aplicação de recursos públicos, né? Tentando construir um país melhor, né? É que, assim, infelizmente, essas coisas não dão ibope, né, na mídia, né? Mas tem. Sim, né? sim, e não só de que tem, como é a maioria, né? Sim. É que, infelizmente, a gente tem, como em qualquer lugar, a gente tem uma pequena casta de podre, né? Sim, sim. Com o qual nós temos que lutar e temos lutado, né? Não só servidores públicos, mas a própria população em geral, né? Agora, isso é uma questão de que também demora, leva tempo, né, até mudar isso, né? Mas a gente trabalhando para isso. Que bom, doutor Marcos. Nós terminamos aqui, até passamos um pouco do tempo desse segundo bloco. Daqui a pouco nós vamos voltar falando um pouco mais. Você tocou esse assunto muito interessante, principalmente para os alunos, futuros pretendentes, né, ao curso de Direito e para o futuro da advocacia com a tecnologia. Então, até daqui a pouco.